Bom dia, sétimo ano. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos corrigir as atividades passadas na semana passada e vamos começar pelas atividades da página 150. Vou ler o texto da página 149, às quais se referiam. A nova ideia de tempo. O tempo medieval se guiava pelo ritmo da natureza. Acordava com o canto do galo, levantava com a luz do sol e parava de trabalhar quando anoitecia. Ele não se preocupava em medir o tempo. Acreditava que nada podia fazer para mudar seu destino. Esse já tinha sido traçado por Deus. Além disso, trabalhando muito ou pouco, o camponês continuava sendo camponês e o senhor, senhor. Com o crescimento do comércio e das cidades, a situação mudou. O sapateiro tinha uma data certa para entregar os sapatos encomendados pelo comerciante. O comerciante estabelecia o preço conforme o pagamento à vista ou a prazo. O banqueiro cobrava juros de acordo com a duração do empréstimo. Assim, calcular, dividir e controlar o tempo passou a ser uma necessidade. Para atender a essa necessidade, surgiu na Europa do século XV o relógio mecânico. Número 1. Copie o trecho que contém exemplos de que o homem medieval se guiava pelo tempo da natureza. O trecho era o seguinte: ele acordava com o canto do galo, levantava com a luz do sol e parava de trabalhar quando anoitecia, ou seja, ele vivia regado pelo tempo da natureza. 2. Segundo o texto, o que gerou a necessidade de calcular, dividir e controlar o tempo? O crescimento do comércio e das cidades gerou essa necessidade, de calcular, dividir, organizar o tempo, para que as encomendas, a produção fosse feita no tempo correto, para ser entregue também no seu tempo correto. 3. Você consulta o relógio muitas vezes ao dia? Por quê? Era uma resposta pessoal. Na realidade, nós controlamos o tempo, A gente controla o tempo, não. A gente vive esse tempo, o dia inteiro. A gente tem horário para acordar, o horário das aulas, o horário de almoçar, o horário de lanchar, o horário de jantar. Nós somos regrados pelo tempo. Hoje nós não vivemos mais como aquele homem medieval que se guiava pelo amanheceu, eu levanto, anoitecer, eu vou dormir. Hoje a gente não tem mais esse costume de seguir só o tempo da natureza. A gente é regrado pelo tempo por conta das necessidades do cumprimento de tarefas, Acredito que vocês também, como eu, tenham a mesma necessidade de marcar esse tempo, organizar esse tempo. A próxima atividade a ser corrigida é a número 1 da página 158, que pedia que vocês montassem uma ficha sobre o Renascimento seguindo esse roteiro aqui, que é o contexto, lugar e tempo e características. Então, vamos lá. Contexto. Foi durante o avanço técnico, expansão do comércio, ascensão da burguesia e valorização de novas ideias e atitudes. Esse foi o contexto. Lugar e tempo. Norte da Itália, do século XIV ao século XVI. Características: antropocentrismo, racionalismo, individualismo, hedonismo, uma nova visão de tempo. Essas são as características desse renascimento. Bom, as últimas atividades a serem corrigidas são das páginas 161 e 162. Lerei o texto. Leonardo da Vinci, cientista, inventor e engenheiro. Leonardo nasceu em 15 de abril de 1452, na pequena cidade de Vinci, próximo a Florença, importante centro cultural da Itália renascentista, e desde cedo mostrou grande habilidade para a música e para o desenho. Sua curiosidade científica parecia não ter fim. Ele queria conhecer o máximo possível sobre tudo. Estudou anatomia humana e animal, física, botânica, geologia, matemática, arquitetura e pintura. Seus cadernos incluem milhares de registros e de seus estudos e projetos. Um deles era conhecer o corpo humano. Queria saber como funcionava cada veia, como envelhecia, por que morria. Apesar das proibições da igreja, Leonardo dissecou vários cadáveres a fim de estudá-los e teve de pagar multa para não ser preso por isso.
Além de cientista, Da Vinci também foi inventor. Seus inventos eram baseados na observação direta e na experiência. Projetou submarinos, paraquedas, carros de combate motorizados, metralhadoras e vários tipos de máquinas, entre as quais a máquina de voar. Leonardo criou esse projeto com base na observação do voo das aves e dedicou um longo tempo a ele. Na página 161 do livro de vocês, ela mostra, né, duas imagens. Nós temos aí a criança no útero, desenho de 1510. Foi um estudo de Leonardo da Vinci. Ele desenhou como seria essa criança dentro do útero. Naquela época, gente, não tinha ultrassonografia, né? Então foi pela base da imaginação. E a segunda imagem, a máquina de voar pode ser considerada precursora do avião, né? Ela veio um pouco antes do avião. Ela pode ter sido o pontapé, né, inicial do avião. E aí mostra esse exemplo, né, o desenho de como era essa máquina voadora. Além disso, criou projetos de cidades, portos, pontes e templos religiosos. Para a cidade de Milão, ele projetou canais de esgoto, sistema de abastecimento de água, ruas somente para pedestres, pistas para veículos, canais para transporte de mercadorias, praças arborizadas e moradias bem ventiladas. Alguns projetos de Da Vinci foram executados na época em que ele viveu, mas a maioria deles só se tornaria realidade séculos mais tarde, né? Depois que ele morreu, que muitos dos seus projetos vieram a ser concretizados. Por fim, é importante dizer que Leonardo da Vinci também foi engenheiro. Ele se preocupou em conceber e produzir objetos capazes de se movimentar. Um deles, um leão mecânico de cuja barriga caía lírios brancos, símbolo da realeza, foi um sucesso na época. Um dos homens mais extraordinários de todos os tempos, o artista e cientista Leonardo da Vinci, criou obras que até hoje nos surpreendem, né? Ele era muito inteligente e ele era curioso, né? Ele queria conhecer, ele tinha essa sede, essa ansiedade por ter conhecimento. Então ele buscava. E com isso, ele criou muitas coisas importantes. Número 1. Transcreva para o seu caderno a frase em que fica evidente a curiosidade científica de Da Vinci. A frase do texto. Ele queria conhecer o máximo possível sobre tudo. Estudou anatomia humana e animal, física, botânica, geologia, matemática, arquitetura e pintura. Essa é a resposta da número 1. 2. No que Da Vinci baseou-se para realizar suas descobertas na medicina? Na experiência. Lembrem que as ideias renascentistas diziam que a pessoa tinha que experimentar? Alguns dos nossos pensadores, né, eles davam a ideia de que teríamos que experimentar para ver se daria certo. Então ele experimentou. A base dele era na experiência, como afirma o texto. Ele dissecava cadáveres para, né, estudá-los, como é feito na Faculdade de Medicina atualmente. 3. Da Vinci projetou ruas só para pedestres. Você considera esse invento importante? Justifique. Você conhece alguma rua assim? É uma resposta pessoal, né? Aqui o que é importante ter uma rua só para pedestre, onde não passa carro, né? Não passa bicicleta, não passa moto, não passa caminhão, não passa ônibus. Isso é importante? A gente conhece alguma rua assim? Nós temos uma rua assim na nossa cidade, que o certo seria que não passasse nenhum carro, nenhum veículo, que é a Rua Francisco Sá, conhecida hoje, né, como a Calçada da Fama. A Calçada da Fama, ela era uma rua comum onde se passavam carros, tá? Como a Duque de Caxias ao lado. Só que depois de um tempo ela foi reformada, transformada em uma rua só para pedestres. 4. Com base na vida e na obra de Da Vinci, debata, reflita e argumente sobre se o indivíduo pode ou não mudar a história. Se a gente observar aqui, ele ajudou a mudar a história, né? Ele ajudou a trazer novos inventos, novas criações, né? O indivíduo ele é capaz de mudar a história? Sim, mas isso vai depender do conhecimento, da dedicação, né? Isso são vários fatores que fazem com que o indivíduo consiga modificar uma história. Nós somos sujeitos históricos? Não é à toa,
né? Por quê? Porque todos nós fazemos parte do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da história do ser humano, né? O desenvolvimento do nosso planeta. Cada escolha que um ser humano faz, ele faz uma modificação, tá? Bom, as nossas correções encerram-se aqui.